Olá, está começando mais uma edição do podcast Verbo Impactar. Eu sou a Gabriela Speziale e hoje nós vamos falar sobre felicidade, sobre a ciência da felicidade e vamos abordar também que a felicidade é uma habilidade que pode ser treinada. Para esse bate-papo, a gente vai conversar com a Ana Paula Inglês, que é servidora pública e é a fundadora do Instituto Felicidade para Todos. Ana Paula, seja muito bem-vinda, muito bom ter você aqui. Obrigada pelo convite. É sempre uma alegria a gente poder falar de ciência da felicidade, especialmente nos ambientes de negócios, onde os negócios tradicionais precisam ser transformados. A gente acredita nisso e faz parte do nosso propósito. É uma alegria estar aqui com vocês hoje. Então, a gente vai ter um bate-papo em que a felicidade está no centro da conversa e eu queria começar perguntando: o que é felicidade? Bom, vou falar felicidade num sentido bem acadêmico. A felicidade, ela é uma emoção, um sentimento subjetivo que pode ser mensurado. E pode ser, então, portanto, transformado em algo que a gente consegue avaliar e transformar, sendo uma habilidade emocional. É importante as pessoas saberem, porque existe uma crença de que ou se nasce feliz ou infeliz. E a gente não pode confundir também felicidade com alegria. Uma pessoa feliz não necessariamente está alegre o tempo todo. Ela pode ter seus momentos de oscilações, de outras emoções. A grande variedade de emoções ela é necessária, mesmo num ambiente de felicidade. E o que muda quando a gente avalia a felicidade dos outros é a escala de felicidade. Você pode ter patamares de felicidade que são mais ou menos elevados. A gente vai conversar sobre isso hoje. Então, o que é importante? A felicidade é uma habilidade emocional que pode ser desenvolvida e a pessoa pode escolher ser mais feliz fazendo as escolhas sistemáticas do dia a dia. Tá? Tem alguns pesquisadores de ciência da felicidade, a primeira pergunta que foi feita era assim: o que faz uma pessoa feliz? E um grande argumento para não se pesquisar a felicidade era: felicidade é algo subjetivo, o que faz uma pessoa feliz é diferente do que faz outra pessoa feliz. Mas o que se percebeu é que existe sim uma forma de fazer uma tradução em escalas de felicidade, em índice de felicidade, e mensurar a felicidade de uma pessoa ou de uma comunidade, de uma coletividade. E isso já tem muitos anos, por volta da década de 60, no Butão, quando surgiu a mensuração do produto interno bruto, o rei do Butão se questionou se a economia era a única forma de medir a felicidade das pessoas, se era o único objetivo da vida das pessoas enquanto coletividade. Então, eles chamam um grupo de cientistas para o Butão para desenvolver um índice baseado em 9 dimensões que mensurasse outras formas de você ter a riqueza de uma nação. E aí se chega a esse índice da felicidade, que é chamado de felicidade interna bruta, e o Butão é o primeiro país do mundo a adotar a felicidade como sendo um objetivo para políticas públicas. Então a gente está falando de coletividades da população do Butão, e o índice de felicidade interna bruta foi usado num experimento pioneiro que hoje é consolidado em escolas do Butão. Então, as escolas têm como parte do seu objetivo que as pessoas sejam felizes estudando. E elas têm várias estratégias para isso. Em março desse ano, de 2025, a gente trouxe aqui para Brasília, o Instituto Felicidade para Todos, que eu tenho orgulho de ser cofundadora, o ministro do Butão, Dr. Baldwin, que fez a primeira escola onde o índice de felicidade interna bruta era a mensuração de performance dos alunos, que foi chamada de escola verde, porque ela tem metade da sala de aula integrada à natureza. Então, eles perceberam que uma parte fundamental para o desenvolvimento escolar das crianças era justamente ter essa integração com o mundo vivo, com o ambiente externo, aonde é um grande laboratório de conhecimento. Então, eles fazem de uma forma direcionada, de uma forma focalizada, o uso do índice de felicidade interna bruta como métrica de sucesso na escola, no Butão.
Então, você fala em felicidade, mas eu queria entender quais são as características inerentes a uma pessoa ou a uma comunidade nesse estado de felicidade, porque a gente vive hoje numa sociedade que traz muitos conceitos que às vezes se embolam, né? Felicidade versus alegria, versus um estado de euforia. Às vezes as pessoas acham que elas estão felizes porque elas compraram algo, elas realizaram imediatamente alguma coisa. Então, quais são as características de alguém em estado de felicidade? É super interessante a pergunta, porque existe uma pesquisadora hoje que é um dos maiores nomes, né? Se não for o maior nome, quando você fala em ciência da felicidade, junto com o Martin Seligman e a Sônia Dubodivsky. Ela se perguntou justamente quais seriam os elementos que são principais para que uma pessoa seja feliz. E ela descobriu, utilizando diversas metodologias de pesquisa, não é uma só metodologia, que 50% da sua felicidade ela tem uma característica biológica, fisicoquímica, da a própria possibilidade de ter neurotransmissores, né? Então tem pessoas, um grupo muito pequeno de pessoas, que o gene relacionado a neurotransmissores da felicidade, eles têm pequenos defeitos, então eles podem ser refratários à serotonina, às dopaminas, e eles realmente não conseguem sentir a felicidade como a maioria das pessoas sentem. Então, 50% da nossa felicidade tem uma modelagem físico-química. Só que, se a gente pensa numa outra perspectiva, a gente significa que 50% pode ser modelado. E ela foi atrás dos outros 50%, né? Do que compõe os outros 50%. 40% são escolhas ativas de caminhos neuronais. Como que isso funciona? Você escolhe quais caminhos neuronais você vai fortalecer ao longo da sua jornada. E isso é intencional. Então, ser feliz é uma escolha intencional. Se você se depara com determinada situação e reage de uma maneira a se exaltar, a ficar frustrado, a valorizar essa frustração, a ficar com raiva, a não aceitar os seus próprios sentimentos, porque ter raiva, se frustrar, são processos naturais. E são, eu digo que inexoráveis. A gente vive numa sociedade onde a infelicidade, a tristeza e a própria angústia, a ansiedade são sentimentos negados. E isso só faz com que haja uma progressão silenciosa desses sentimentos. Eles não deixam de existir. Quanto sentimentos nominados, sentimentos verbalizados, sentimentos abraçados, são sentimentos que o seu próprio cérebro encontra um mecanismo de resolver. Você aceita que faz parte de você, você processa de uma outra forma. E os sentimentos que são negados, eles permanecem acompanhando você pela trajetória das outras decisões da vida. Eu sou estudiosa de Jung e Jung fala exatamente isso, que o que a gente coloca na sombra, que a gente nega, você acha que você está colocando ali e fechando aquela panela para não ver. Mas está ali, e esse conteúdo uma hora vai sair de outras formas. Sai com uma irritação, sai com alguma projeção, e você não tem o controle dele, porque você está negando ele. A partir do momento que você aceita, você integra e ele se transforma. É sobre isso. Então, assim, 40% são escolhas intencionais do que você vai fazer com seus sentimentos e quais as ferramentas que você vai acionar para trabalhar esses sentimentos, para trabalhar essas emoções, conduzindo essas emoções para emoções positivas. E aí é importante a gente falar que emoções positivas não são sentimentos hedônicos de alegria e fugacidade. A gente vive numa sociedade do consumo. E a Sônia trabalhou justamente com os mitos que compõem a felicidade. E um dos estudos que ela fez era relacionado à riqueza e felicidade. E tanto ela como o Martin Seligman também abordou essa questão da riqueza relacionada à felicidade. E a gente tem uma rápida adaptação hedônica. O que significa? Que eu me adapto muito rapidamente a objetos que eu compro. Eu tenho uma felicidade momentânea, ela é inegável, ela é uma alegria, como se fosse um gatilho mental relacionado à aquisição de um determinado produto. Mas rapidamente eu me adapto a esse processo. Eu acho muito curioso que tem um místico de você ter um celular muito avançado, né? Mas um celular, essencialmente, faz as mesmas coisas para mais de 99% das pessoas.
É entrar no WhatsApp, fazer ligação, acessar a internet, acessar as redes sociais. Pronto, acabou, né? Muitas pessoas, assim, a maioria das pessoas não usa o celular para fazer reportagem, para gravar vídeos, para fazer algo que seja diferente do que o propósito, o desenho inicial do celular foi pensado, né? Facilitou a vida. A gente é impensável hoje a nossa vida sem um smartphone pela facilidade que ele traz em determinados processos. Mas o fato de você adquirir um smartphone avançado, rapidamente ele é suplantado. Seu cérebro se adapta a essa alegria momentânea. Então, é isso que a gente chama de felicidade hedônica. Por outro lado, os estudos mostram que é o seguinte: se eu te der R$ 100 para você gastar consigo mesma, ou R$ 100 para você gastar com outras pessoas, os R$ 100 que você gasta com outras pessoas trazem mais felicidade de longo prazo. E isso acontece porque dentro do nosso cérebro existem caminhos neuronais relacionados à gratidão, relacionados à sensação de comunidade, relacionados ao pertencimento. E quando você faz uma atitude em prol de outras pessoas, esses sentimentos, essa felicidade, esses caminhos neuronais, eles são reforçados. E aí a sua felicidade de longo prazo vai sendo favorecida. É aquela frase que fazer o bem faz bem, né? Fazer o bem faz bem. Então, pessoas que alinham a ação do bem com um propósito, com a consciência desse propósito. A gente sempre fala assim, de uma maneira bem prática, eu posso ter ideias fantásticas, mas eu tenho que traduzir essas ideias em discurso, eu tenho que falar essas ideias, compartilhar essas ideias e ter essa interação social. Seres humanos são sociais. Eu tenho que conectar com uma intenção, aquilo que o meu coração quer fazer. Aquilo que, ao longo do meu desenvolvimento, fez com que eu tivesse interesse, aquilo que faz meu coração cantar. E eu tenho que traduzir isso em ação. Esse alinhamento entre pensar, falar, intencionar e agir, conectado com seu propósito, ele é uma combinação explosiva para a felicidade. Agora, você diz que a felicidade ela é uma escolha e que a gente sempre pode decidir por caminhos. Agora, quando você fala isso, cada pessoa vem de uma história diferente, realidades na infância, na juventude, valores, família, oportunidades, e nem todos têm a mesma bagagem. Então, muitas vezes, fazer as escolhas em prol da felicidade, para umas pessoas é mais fácil e para outras pode ser mais distante, pode exigir uma demanda maior, ou algumas pessoas podem nem ter esse leque de conhecimento, porque às vezes não tem o autoconhecimento. A minha pergunta para você é: essa escolha da felicidade, desse caminho, está relacionado em que dimensão a essa busca pelo autoconhecimento? Olha, ele é totalmente integrado ao autoconhecimento, porque, de fato, você tem que entender o que compõe a sua felicidade para que você possa ativar as regiões da sua vida de maneira a buscar ser mais feliz. Você só conhece isso, só sabe o que te faz mais feliz à medida do momento em que você vai estudando o que te faz mais feliz. E a gente percebeu no Instituto que, é assim, todo mundo fala, quem quer ser feliz ou quem quer ser mais feliz? Todo mundo levanta a mão. Mas como você faz isso é que é a dificuldade que a maior parte das pessoas enfrentam. A ciência da felicidade, ela traz muitos estudos que modelam e tentam entender por que as pessoas são felizes. O que a gente faz é traduzir esses estudos em ferramentas práticas. Quais ferramentas eu tenho que escolher para ser mais feliz? Vou dar um exemplo. O estudo mais longo já feito, em termos de ciência moderna, ele avaliou a longevidade de homens norte-americanos. E ele é um estudo transgeracional. Então, eles foram fazendo uma coleta com um grande número de homens, uma população grande, de diferentes profissões, com diferentes hábitos de vida, para saber o que influenciava na longevidade. E dentro dos questionários, esse é um estudo super longo e também detalhado, dentro dos questionários e das anamneses, eles perguntavam coisas sobre a rotina da pessoa, sobre como vai o casamento, quantos filhos teve, quais tipos de medicamentos usava, se fumava, se não fumava. E depois de quase 100 anos de estudo, ou seja, também é transgeracional nos pesquisadores. Depois de quase 100 anos de estudo, a grande conclusão desse estudo é que os relacionamentos saudáveis e duradouros são o grande ponto-chave para a longevidade.
e também para a felicidade. Então, esse é um estudo super importante para mostrar que os relacionamentos, eles de fato têm um papel importante na construção da felicidade, um papel fundante. Quando a gente passa isso para uma atitude mais prática, a gente vai trabalhar o quê? O que influencia no relacionamento das pessoas? A sua forma de se comunicar, a forma como você entende o que a pessoa está falando para você e você reage, as emoções que as pessoas te provocam e a sua reação emocional. Vamos colocar nesses 3 elementos. Quando a gente pensa em comunicação, a gente fala em comunicação não violenta, por exemplo. É uma ferramenta muito prática para transformar os relacionamentos. Então, se você começa a entender que o que você fala, não necessariamente o outro escuta da forma como você está falando, você tem mais cuidado com a sua linguagem, você começa a utilizar as palavras de maneira menos ofensiva, em construções mais assertivas, numa comunicação menos incisiva em relação às emoções do outro. Isso melhora qualquer relacionamento. Melhora o seu relacionamento pessoal dentro da sua casa, melhora o seu relacionamento comunitário. Numa era da internet, onde todo mundo escreve no WhatsApp, a gente perde muitos elementos da comunicação. Entonação, a própria expressão corporal, que são as linguagens não verbais. Tudo isso fica apagado dentro de uma mensagem. Atenção, porque às vezes você fala no automático, né? Escreve no automático. Então, isso afeta as relações profundamente. Você saber como modelar a sua linguagem para transformar a linguagem numa ferramenta que te traz relacionamentos mais saudáveis é um grande aliado para você construir a sua felicidade. Então, quanto mais você entende sobre felicidade, sobre o que são os pontos fundamentais na felicidade, melhor você vai reagindo e mais ferramentas você vai buscando e agregando. Primeiro exercício que a gente pode fazer uma mandala da felicidade. A gente pega perguntas-chave dentro da psicologia positiva, que foi estruturada por Martin Seligman, o método PERMA-V. São perguntas pré-determinadas, validadas, num grande estudo que ele fez, um estudo pós-traumático com o exército americano. Então, uma das coisas do Martin Seligman era justamente o seguinte: a psicologia sempre se concentrou nas doenças. E o que seria uma psicologia que se concentra na parte positiva, de valorização do ser humano, de trazer felicidade, de trazer bem-estar? Ele começa pesquisando felicidade, depois ele expande para bem-estar. E ele fez um estudo pioneiro com combatentes do exército americano, em um estudo de pós-traumático, de pós-guerra. E a partir desse estudo, ele vai modelando perguntas que são fundamentais para você entender o que compõe o bem-estar do indivíduo. E a gente faz essa simulação de uma maneira muito simplificada. Quanto mais profundidade você vai agregando, mais complexo e mais completo vai se tornando seu panorama sobre felicidade. Mas as pessoas precisam começar com algo mais simples. Uhum. E a gente faz esse exercício da mandala da felicidade, onde a pessoa pinta lá o nível que ela atingiu na pontuação. E ela tem, de uma maneira muito lúdica e muito explícita, um gráfico de qual área da vida dela ela precisa melhorar. Isso que eu ia te perguntar, assim, hoje a gente também vive uma epidemia de ansiedade, depressão, muitas vezes, inclusive porque as pessoas acham que elas têm que estar sorrindo e felizes o tempo todo e elas não se permitem entrar em contato com a tristeza. Então, muitas vezes elas acabam indo para um outro lado e eu vejo várias pessoas dizendo assim, olha, eu não estou bem, eu estou triste, eu estou desconectado, eu não estou feliz, mas eu não sei o que é, eu não sei quem eu sou, eu não sei o que eu busco e eu preciso encontrar o meu caminho, mas eu não sei por onde começar. O que você diria para uma pessoa assim? Eu sou meio suspeita, né? Porque a gente começa justamente por entender o que compõe a sua felicidade. E a gente vai trabalhar daí, sabendo o que compõe a sua felicidade, com quais... Assim, ó, todo mundo tem uma pilha de moedas onde a gente vai depositar uma moedinha em cada área da nossa vida, tá? Essa moedinha se chama tempo. Esse é o grande ponto-chave. E aí você vai se dedicar a construir os elementos, as ferramentas. Sabendo que a felicidade é uma habilidade emocional, eu vou construir ferramentas para trabalhar a minha felicidade. Então, eu tenho, inclusive, patamares diferentes de felicidade. A gente vive numa sociedade onde a informação, ela é
abundante, né? Os dados são abundantes, as informações são abundantes, é uma sociedade da hipervelocidade e do acesso também. Só que, por outro lado, isso traz também muita insegurança a respeito do futuro. E a gente tem uma tendência também, ó, o que sensibiliza as pessoas são as emoções negativas. Então, a nossa sociedade, que é uma economia da atenção, para onde você direciona essa moedinha do tempo? É uma economia da atenção. As redes sociais desenvolveram algoritmos que capturam a nossa atenção. Então, eu também ensino a rede social que tipo de conteúdo ela está me expondo e que tipo de informação eu quero ter acesso. E se eu me choco, naturalmente a gente tem isso pelo desenvolvimento dos seres humanos, né? Eu tenho que ter mais atenção com uma informação que me ameaça do que com uma informação que me traz bem-estar. Isso, uma informação biológica, vamos colocar assim. E esse esforço daí, que é um esforço evolutivo para você se manter vivo, quando a gente traduz uma notícia, a gente vê aqueles jornais que são sensacionalistas e que trazem um detalhe muito negativo a respeito daquela informação, daquela notícia, e bombardeiam sistematicamente. Isso captura a nossa atenção, isso movimenta o nosso medo. Inclusive, a gente pode falar de grandes movimentos de massa, né? De movimentos, inclusive, políticos, que entenderam essa dinâmica. E você vê os títulos dos vídeos são super chamativos, vamos colocar assim, né? São gatilhos. Gatilhos para acionar essas emoções. Que emoções? Medo, insegurança, ansiedade, para trabalhar a partir desses processos e transmitir informações que não necessariamente são verdadeiras e que capturam ainda mais a nossa atenção. Então, a gente vai fazendo outras conexões neuronais baseadas no medo. E esse é o caminho que eu estou reforçando, então. Então, o elemento, acho que eu não terminei de falar da pesquisa da Sônia, mas são 50% questões fisiológicas, biológicas, 40% a intencionalidade e 10% coisas que acontecem no seu dia a dia. Gente, atenção, check-in, planeta Terra. Todo mundo está aqui vivenciando desafios. Ser humano na Terra significa enfrentar desafios. E esse é o processo natural da vida. Né? Como é que fala? O parto. Você está lá no quentinho, protegido, na barriga de mamãe, alimento disponível o tempo todo, num ambiente úmido, com a temperatura controlada. E, de repente, você está fora do corpo da sua mãe, num cérebro ainda em desenvolvimento, que não percebe ainda os estímulos ao redor, e todos os estímulos são hiperestímulos naquela situação. Então, é um desafio desde o dia zero, não é isso? E ao longo do tempo, no nosso desenvolvimento, os desafios vão sendo transformados. Viver em sociedade é condicionante para o desenvolvimento humano, tem todos os benefícios, todas as trocas, os acessos a diferentes perspectivas, mas também tem os desafios, onde as pessoas são confrontadas, onde elas pensam diferente. E a gente vive agora também numa sociedade em que há um certo entendimento que essa diferença não é produtiva, essa diferença, eu quero me afastar dessa diferença. Isso é reforçado pelos algoritmos, mas essencialmente a diferença que nos faz crescer. Por essa habilidade de lidar com os conflitos. Eu saio de um conflito bem resolvido, mais preparado para enfrentar novos desafios do que quando eu evito o conflito. Então, tudo aquilo que eu reprimo em termos de emoções, uma hora ele explode de outra forma. Todo conflito que eu evito ou que eu trato de uma forma não cuidada, porque assim, gente, conflito por conflito não é produtivo. A diferença, ela existe, é um fato da vida. Agora, como que eu vou lidar com esse conflito? Eu respeito o outro? A gente vive hoje numa era em que a intolerância se sobrepõe ao que a gente tem em comum, certo? Eu tenho muito mais coisas em comum, todos nós somos brasileiros, todos nós estamos na mesma sociedade, queremos que a sociedade melhore, e isso deveria ser um fator de união. Então, são diferenças muito pequenas que são transformadas em gatilhos. E que são trazidas como se fossem principais por todas essas questões que você falou do medo. E são usadas como gatilho, é uma estratégia de separação das pessoas, né? Então, assim, a gente vive numa sociedade que é desafiadora pela própria característica da modernidade, do fluxo de informações, da insegurança que traz. Se a gente pensar 100 anos atrás,
uma pessoa, ela tinha mais ou menos desenhada qual seria a trajetória dela. Também pela imobilidade da sociedade. Então, se você era filho de operário, naturalmente você seguiria muito provavelmente os passos dos seus pais, da sua família, da sua parentalidade. E existia uma certa estabilidade, ainda que houvesse, vamos dizer assim, uma desigualdade muito marcante. Mas isso não era nem confrontado, certo? Hoje a gente tem um excesso de informações, uma hiperinformação, e as pessoas se sentem muito ansiosas. A gente começa o dia o quê? Olhando as notícias ou olhando o WhatsApp. Porque tudo está mudando muito rápido o tempo todo. E você tem que escolher. Quando a gente fala em favorecer caminhos que trazem felicidade, isso também é uma escolha. O único caminho que realmente traz felicidade é essa conexão que a gente fala entre propósito, pensamento, discurso, intenção e ação. Então, será que o seu pensamento está compondo com o seu propósito? E as pessoas falam, ai meu Deus, mas eu não tenho nenhum propósito de vida. A gente não precisa ter um propósito, a gente pode ter múltiplos propósitos dentro dos nossos papéis sociais, né? Quando eu falo na parentalidade, né, sendo mãe, meu propósito é que os meus filhos sejam pessoas felizes, pessoas de bem, pessoas que são atenciosas, cuidadosas com o meio ambiente, cuidadosas com a vida, que sejam respeitosas com a família, que sejam pessoas plenas e integrais. Então, esses são os meus propósitos. E aí, quando eu tenho uma atitude em relação aos meus filhos, eu estou contribuindo para esses propósitos. Então, a gente faz exercícios também, né? De listar o que eu gostaria desse meu papel social, dessas minhas relações. E eu tento trazer para a consciência quando eu tenho uma atitude que não é compatível com esses propósitos e com o que eu quero para essa relação. Fazendo esse exercício sistematicamente, você vai trazendo mais lucidez para os processos. E essa consciência é a presença. Porque se eu estou atento para que as minhas ações, os meus pensamentos, ações e palavras estejam alinhados com o meu propósito, eu estou atento com o resto das minhas relações. Então, eu vou construindo uma rede. E você vai sempre trabalhando a coerência. Coerência, integridade. A integração, né, dos seus vários eus, dos seus diferentes momentos. Mas não é um trabalho fácil, né, Ana Paula? Se fosse fácil, todo mundo era feliz, né? E aí, eu acho que até a gente nem precisava existir, né? Porque a gente chama Instituto Felicidade para Todos. E a gente estava falando, eu vou mandar um abraço aqui, o João e a Olga, nós somos os 3 fundadores, né? E é curioso, assim, que eu entrei no Instituto porque eu tenho uma história relacionada à estatística, à matemática. Eu falo, em outra vida, eu era uma bióloga dedicada à genética de populações humanas. E tem muito cálculo estatístico que a gente tem que fazer para avaliar se os genes, assim, se a herdabilidade, as proporções dos genes estão se comportando de maneira num fluxo gênico livre, ou se existiram barreiras que a gente tenta daí a fazer testes de correlação com comportamentos, com situações de determinada comunidade, né, particularidades de determinada comunidade relacionadas à população brasileira, especificamente, eu estudava. E quando o João e a Olga já iniciavam os seus estudos relacionados à felicidade, porque a felicidade em 2011 foi reconhecida pela ONU como um direito individual e coletivo. Tem uma resolução da Assembleia Geral da ONU que fala sobre o direito à felicidade. E é super importante isso como um marco de reconhecimento de que a sociedade não existe só para o consumo, ela não existe só para as relações trabalhistas, ela não existe só para cumprir o seu papel enquanto sociedade. O indivíduo tem direito a ser feliz e essa sociedade também tem direito a ser feliz. E isso norteia as políticas públicas para que trabalhem em prol do caminho da felicidade. É super interessante também, eu estava lendo estudos recentes que tem um certo utilitarismo da felicidade do maior número de pessoas. E a ciência da felicidade desconstrói isso. Ela fala o seguinte, ó, a felicidade na sua individualidade, cada indivíduo tem que ser respeitado na sua individualidade. E para isso eu tenho que ter uma pluralidade de felicidades, certo? E essa pluralidade de felicidades, cada um sendo feliz à sua maneira, contribui para uma felicidade coletiva. Mas não é um apagamento da felicidade individual pela felicidade da maioria, como
alguns pensamentos utilitaristas do final do século passado, no caso, no final do século XIX, perdão, né? Porque o século passado é o século... Não, século XVIII, perdão. No final do século passado... Eu sou do século passado, né? Então é do outro antes de mim. Como é que fala? O spoiler. Então, assim, lá em 1890, quando falava-se muito do utilitarismo, de existir intenções e ações do governo para que a maioria se sinta bem. A gente vem agora, o que no constitucionalismo... Eu sou advogada também, desculpa falar isso, mas é trazer mais para o advoguês, né? Mas um constitucionalismo moderno que permite a pluralidade como sendo a regra para o bem-estar, a regra para a felicidade e o impedimento de discursos opressores disfarçados de liberdade. Então, tem isso também, né? Imagina se eu tivesse que impor que todas as pessoas seriam felizes da mesma forma. Isso não é felicidade. Não é felicidade, isso é uma opressão, né? Então, da mesma maneira, você tem que defender, por exemplo, minorias que têm uma forma de perceber a felicidade diferente, contanto que não seja uma forma ofensiva a outras pessoas. E aí a gente fala de proteção principalmente de mais vulneráveis, né? De crianças, de adolescentes, de idosos. Então, também existe essa interconexão entre o mundo de você falar de felicidade, ciência da felicidade e a vida prática. Tem que haver. Senão... E você falava também que a felicidade, ela tem alguns elementos, como servir ao outro causa mais felicidade. Você está integrado com bons relacionamentos traz mais felicidade, é um caminho para dar sustentação a isso. E eu imagino que também tenham elementos que vão totalmente na contramão da felicidade, como o desrespeito, por exemplo, né? Então é essa busca desse equilíbrio. E, na verdade, fortalecer os caminhos que conduzem a esse consenso. Quando a gente fala em comunicação não violenta, essencialmente eu tenho um princípio de respeitar a integralidade do outro, mesmo que eu tenha opiniões totalmente divergentes. Então, a gente tem que ter, sim, uma liberdade de discordar, mas tem que ter atenção também, porque a gente vive numa sociedade hoje que usa essa liberdade para a promoção, muitas vezes, de discurso de ódio, né? Então, aí a gente tem que realmente vedar o discurso de ódio, vedar que uma minoria imponha a sua visão de mundo sobre uma maioria, né? Mas isso, assim, papos complexos. Gente, vamos voltar para a ciência da felicidade para transformar. Você fez o Instituto conduziu a maior pesquisa de felicidade do mundo. E eu queria saber sobre isso. 110 mil pessoas foram ouvidas. E qual foi o resultado disso? Nossa, essa é uma pesquisa maravilhosa, porque a gente trabalhou com o Estado de Goiás, com a Controladoria do Estado de Goiás, um abraço, pessoal, e também a Secretaria de Educação do Estado de Goiás. E foi muito interessante porque foi o seguinte, a gente fez parte de um projeto chamado Estudantes de Atitude, numa tarefa especial. E a tarefa falava sobre ética e felicidade. E veja como é essencial a gente pensar também na ética como sendo construtora de um pilar fundamental para uma sociedade feliz. E a gente fez uma conexão daí com os elementos que promovem a integridade, esse é um dos princípios, né, da controladoria. A gente falava no passado em combate à corrupção. E agora a gente já fala num princípio que é os comportamentos conformes, que isso é a integridade. Quais comportamentos são desejáveis na sociedade para que a sociedade floresça. E nesse contexto a gente fez essa pesquisa de felicidade usando a técnica da felicidade interna bruta, principalmente, um questionário de felicidade interna bruta, onde 110 mil pessoas, entre alunos, professores e servidores das escolas públicas do estado de Goiás, mais de 700 escolas, 219 municípios participaram. Então, a gente bateu o recorde mundial de pesquisa de felicidade escolar, e a gente não era nenhum negócio antes. E eu não respondi essa pergunta, esse questionário, e eu queria saber que perguntas que vêm num questionário como esse. A gente trabalha em 9 dimensões, que são as 9 dimensões da felicidade interna bruta. Então, a gente tem uso do tempo, governança, meio ambiente, cultura, educação, a própria situação da educação,
qualidade de vida, se tem condições e meios para se manter. Então, ele é um questionário multidisciplinar, baseado na metodologia validada da felicidade interna bruta. O que a gente faz é adaptar a linguagem para que as perguntas sejam mais simples de serem entendidas, porque o nosso público daí, majoritariamente, 98 mil pessoas que responderam, eram estudantes. Ainda assim, quando a gente pensa só nos professores e nos servidores, ainda é uma super gigantesca pesquisa, né? A gente fala assim, foram só entre aspas, 12 mil professores e servidores que responderam, mas isso quando a gente olha para o restante das pesquisas, só para o pessoal ter uma ideia, a gente fez também, nesse ano de 2025, a primeira pesquisa de felicidade interna bruta do Distrito Federal. E o número amostral, para fazer um retrato da população do Distrito Federal, o número amostral significativo é em torno de 400 pessoas. Nossa, Então, foi um comparativamente, número gigantesco. a gente fala assim, é quase um retrato que a gente fala hiperdetalhista dessa população de estudantes do estado de Goiás. Então, assim, E qual foi o retrato no o estado de retrato, Goiás? a gente tem... Primeiro, a gente teve que separar os grupos, porque era notório que, pela grande massa dos estudantes, havia um apagamento da percepção dos adultos da pesquisa, né? O resultado, essencialmente, foi o seguinte: era considerado uma felicidade em média, mas existiam pontos detalhados que a gente podia estimar, porque eram mais ou menos 8 perguntas para cada uma das dimensões. Então, a gente conseguiu detalhar o que fazia as pessoas mais felizes, tanto na população em geral, como nas regionais de ensino. Teve um fato muito curioso, que eles tinham contratado uma consultoria para fazer uma avaliação de performance. Quais eram as melhores escolas? E a gente chegou no mesmo resultado com uma quantidade de recurso muito menor. Foi, assim, a secretária de educação ficou na hora, ela ficou muito chocada, porque ela falou, mas vocês estão trazendo um resultado que a gente gastou meses pesquisando, porque a pesquisa também foi muito rápida em termos de velocidade. Em coisa de um mês, a gente tinha todos esses dados coletados. Vocês conseguiram mobilizar muito rapidamente. Foi, a gente teve um engajamento altíssimo, né? Um processo de gamificação, um processo onde as escolas atuam ativamente, é um projeto maravilhoso. Então, o engajamento foi extraordinário. Em uma semana, a gente teve praticamente 90 mil questionários respondidos. A gente nunca, nem nos nossos sonhos mais incríveis, a gente sonhava em ter uma resposta assim. E o que mais chamou a atenção na tabulação desses dados? Assim, eu vou falar porque acho que é uma super informação, assim, quando a gente avaliava os meios de vida, a gente percebia que tinham escolas que eram realmente em situações, em locais muito mais precarizados, mas os índices de felicidade eram similares à maior parte das outras escolas, mesmo as escolas que tinham mais recursos financeiros. Outra coisa muito interessante foi que as escolas onde você tinha maior inovação, mais liberdade para os professores tentarem projetos, fazerem atividades diferentes, fazerem experimentos onde é permitido errar, são escolas que têm melhor performance, são escolas mais exitosas e são as escolas que têm maior sucesso e felicidade. É um binômio, é uma dobradinha que aconteceu nas escolas que a gente avaliou em todas as regionais. Teve esse match entre escolas com melhor performance no Enem, escolas com melhor performance no índice do IDEB, elas foram as escolas mais felizes também. Então, o que a gente fala é o seguinte: se você investe justamente nos elementos que promovem a felicidade como um todo, melhorar os relacionamentos, falar sobre questões que são opressivas aos estudantes, masculinidades tóxicas, as opressões da sociedade em geral, trazer para as rodas de discussão, fazer um letramento em diversidade e inclusão, tudo isso tem um impacto muito grande na qualidade de vida das pessoas. E aí a gente pode falar de diferentes aspectos do indivíduo. O foco aqui é que a gente traga para um processo de nomeação, de construção de conhecimento, de horizonte de tempo. Pensar o seguinte, gente, a maior parte das emoções, elas são desenvolvidas na primeira infância. E depois elas são diversificadas ao longo da adolescência. E a adolescência é justamente esse processo de individuação para a fase adulta. Então, é uma pessoa que naturalmente está em conflito sobre escolher quais emoções ela vai experimentar.
E como você disse, tem toda a bagagem que vem de um lar. Se é um lar conflituoso, se é um lar onde há violência doméstica. A gente está no mês agora de agosto de sensibilização em relação ao combate à violência doméstica, né? O Disque 180. Eu sou ouvidora do Ministério das Mulheres também. Quando fala que eu sou servidora pública, eu sou ouvidora pública. Talvez por isso também eu fale muito sobre integridade, sobre os processos de agenda positiva também, de contato, assim, né, do cidadão com o poder público, da construção de políticas públicas. Eu acho que é o meu viés daí nesse caso. Mas isso reforça, na verdade, essas agendas de felicidade. E se essa pessoa, essa criança, vem de um ambiente onde há negligência, onde há descuido, onde ela não foi cuidada, ela tem mais dificuldade de acessar essas informações do relacionamento saudável, das emoções positivas, da construção dos elementos motivacionais, da vitalidade, das escolhas positivas para o futuro. Ela não faz parte do rol de pensamentos dela. E aí a escola tem um papel preponderante. Se eu tenho professores que são capacitados, que entendem a importância de trabalhar isso em sala de aula, de construir ambientes livres de assédio, ambientes de florescimento emocional, psicológico, com letramento das emoções, eu tenho uma transformação no ambiente escolar e a escola passa a ser justamente esse ninho de gestação de indivíduos que vão ser brilhantes no futuro. São muitos elementos se integrando, né? Sim, existe uma sincronia muito grande também, né, de propósito. E é um flow que você, escolhendo esse flow, por isso que eu falo que é tão importante. Porque se você traz para a consciência, é como um pintinho que sai da casca. Ele não tem como ele voltar. Eu sempre falo, é uma janelinha. Depois que você vê a frestinha ali, não tem como desver. Você Não já tem. viu, você só vai querer ver mais e vai buscar. E a pesquisa aqui do Distrito Federal, Ana? Nossa, a pesquisa do Distrito Federal foi lançada no Transforma DF. Que aconteceu foi um nesse evento, mês aconteceu agora. nesse mês de agosto, dia 11 de agosto. Foi um evento maravilhoso. Tem que agradecer a Cotidiano Aceleradora, que foi quem acelerou a gente. Aham. A gente se transformou num negócio depois de passar pelo processo de aceleração da Cotidiano. Então, um beijo para o Henrique, um beijo para o André. E a gente construiu o Transforma DF juntos, né? E a ideia principal é que todos os negócios podem ser transformados para a sustentabilidade. Nós, no Instituto, já tínhamos uma pegada em projetos falando sobre sustentabilidade, sobre matrizes de sustentabilidade, unindo felicidade e Agenda 2030, numa matriz que a gente chama de ESG 9.17. E algumas empresas começavam a procurar a gente para certificações de felicidade. E quando a gente é acelerado, a gente passa para esse processo de certificação, onde as empresas podem ser certificadas em bem-estar. E bem-estar com foco em ciência da felicidade. Aí eu queria só fazer uma diferenciação, né? Eu queria que você explicasse melhor. Qual é a diferença entre bem-estar e felicidade? Felicidade é a habilidade emocional, né? Felicidade é um repertório nosso interno do indivíduo e das coletividades, mas o bem-estar vai muito além de só a felicidade. A gente está falando de, por exemplo, vitalidade física. Fazer exercício é um dos pilares fundamentais para você ser feliz também, para você exercitar o bem-estar. A gente tem no PERMA V, do Martin Seligman, uma síntese desses movimentos, né? Das emoções positivas, do propósito, da motivação, aquilo que te conecta, e também da vitalidade. Chama PERMA V, porque no final vem vitalidade. Então, você fazer exercício físico, estar ao ar livre, ter contato com a natureza, te traz essa reconexão, muitas vezes dá espaço nessa vida tão atribulada, tão cheia de sons, para que a sua personalidade realmente floresça e aquilo que você quer venha à tona. Então, são momentos de pausa para essa transformação. Você perguntou da pesquisa de felicidade do Distrito Federal. A RA mais feliz é Parkway. Aí a gente ainda não, assim, ó, não existia nenhuma pesquisa de felicidade interna bruta que abrangesse o Distrito Federal inteiro. Começaram lá em 2013 algumas pesquisas pontuais em comunidades, como por exemplo a Rajadinha. Vou mandar um abraço para o Everardo, tá? Que é do DF Movimento e agora do Envelhecência,
que trabalha as redes sociais locais, porque lá em 2013 o Everardo foi quem fez essa primeira pesquisa de felicidade lá na Rajadinha. A gente já fez outros projetos juntos, e assim, é um super parceiro, ele estava no lançamento. São pessoas que movimentam esse ecossistema de inovação para os negócios de impacto. E existiam pesquisas pontuais, e a gente foi o primeiro a fazer a pesquisa do Distrito Federal inteiro. Foi uma pesquisa autodeclaratória, livre. Todas as RAs entraram. Todas foram tentativas de amostragem, né? A gente conseguiu 30, 5 ficaram de fora, então a gente precisa de um esforço amostral maior. Agora eu vou fazer um jabá, tá bom, gente? A pesquisa no seu segundo ano está aberta. www.pesquisadefelicidade.com.br. Você entra lá. Quando você preenche o questionário, você recebe um diagnóstico imediatamente no seu e-mail. E esse é o grande pulo do gato, porque é o seu primeiro passo em direção à busca pela sua própria felicidade. Eu vou fazer hoje, vou preencher hoje. Preenche. Você vai ver que são perguntas bastante simples, são 40 perguntas, um pouco mais de 40 perguntas, para determinar, dentro da nossa cidade, a nossa visão de sustentabilidade para a nossa cidade. São perguntas fáceis que estão dentro da metodologia da felicidade interna bruta, do cálculo do índice. E o que a gente fez, então, foi amostrar o máximo de pessoas possível dentro de um número estatístico viável. Foi um número estatístico validado e o Parkway foi considerada a RA mais feliz. Quando a gente vai falar de RAs menos felizes ou as mais infelizes, a gente faz sempre um destaque de que não necessariamente isso reflete aquela região administrativa. Se você quiser conhecer o relatório completo, você entra no www.felicidadeparatodos.com.br. Lá tem uma página que é para baixar o relatório. Você cadastra o seu e-mail e tem acesso ao relatório completo. A gente teve um viés amostral, mais mulheres do que homens responderam à pesquisa. As mulheres aí na corrida, né? As mulheres da felicidade. interessadas. A gente fez também a primeira Conferência Internacional Felicidade para Todos, e o número de mulheres inscritas foi muito maior do que de homens inscritos. Mas eu queria perguntar, só antes da gente entrar na conferência, o DF teve alguma coisa que chamou a atenção? O DF tem 2 elementos que chamaram a atenção. Foi o uso do tempo, que teve um percentual baixo de felicidade, e também governança. Então, quando a gente fala assim de como a pessoa se sente representada dentro da sua comunidade e da forma como ela se sente integrante das decisões de política pública, teve uma baixa percepção de felicidade relacionada a esse tema da governança. Outro do uso do tempo, a gente teve uma baixa felicidade relacionada ao tempo de deslocamento na nossa cidade. E a gente sabe que o sistema de transporte público, que é o que a maioria das pessoas usam, né? E mesmo utilizando o transporte unipessoal, o carro, as pessoas gastam um tempo muito longo, né, de deslocamento. Então, às vezes você passa 1 hora e meia no trânsito que você podia estar vivendo, podia estar fazendo outra coisa, né, no lugar de estar no trânsito. São pontos a serem melhorados, a serem discutidos. Está agora em discussão o plano de mobilidade urbana. Então, estão tendo reuniões em várias RAs, junto com o plano de ordenamento territorial. E é super importante que as pessoas participem, porque aquilo que não é colocado para a administração pública, ele não existe. Então, como a administração pública percebe que necessita de melhoria se você não coloca? Eu falo isso daí, minha ouvidora falando de novo, né? Eu como ouvidora. Eu sou justamente essa ponte, né? Mas isso é muito importante, assim, ó, o Instituto ele começa com uma visão de cidade. A gente começa justamente trabalhando as comunidades para que entendam como é composta a felicidade e com ações muito simples possam ser transformadas as comunidades. Então, e aí, pegando o gancho disso, eu queria entender essa ponte entre o que era antes de vocês se tornarem um negócio mais estruturado, antes da aceleração, como você disse, e onde vocês chegaram hoje. A gente começou, então, como terceiro setor, quando a gente fazia projetos para mensurar a felicidade de diferentes comunidades. A primeira que a gente fez enquanto grupo coletivo foi do Jardins Mangueiral, porque todos nós morávamos lá, foi assim que a gente se conheceu. Então a gente se conhece em mobilizações sociais e a gente começa a fazer projetos de inovação
no Jardins Mangueiral. Por exemplo, a gente criou uma moeda de troca, que era o Mangos, onde os comércios da região, eles faziam um vale de troca, né? Que a gente fazendo atividades que contribuíam para a comunidade, você ganhava um Mangos e você ia trocar no comércio local. Então, ativava a economia local. Quais eram essas atividades? Por exemplo, um mapeamento de buracos existentes nas ruas do Jardins Mangueiral. Então, a gente teve várias atividades de mobilização, engajamento social. E lá a gente fez as primeiras pesquisas de felicidade também com pequenos grupos. E a gente começa a construir essa modelagem. A Olga fez uma formação em Feliciência com a professora Carla Furtado, que era uma referência. Infelizmente, ela faleceu. Mas era uma referência em felicidade do trabalho. Ela que foi uma pioneira na adaptação das metodologias de felicidade para a felicidade no trabalho. Então, a Olga faz essa formação com ela. E o João entra para o primeiro curso de Ciência da Felicidade do Brasil, para se graduar cientista da felicidade. E eu vou sendo arrastada por eles nesse processo. Com os números, com o direito, com a estatística. Inclusive, eu fiz direito por causa da mobilização social também. Que a gente tem um parque no Jardins Mangueiral, que o governo do Distrito Federal queria converter em moradias e a comunidade unida se mobiliza e com o auxílio de advogados consegue uma liminar de proteção desse parque, mas a gente sempre tinha dificuldade em financiar esses advogados. Eu falei, cara, e muitas vezes contratar também, porque você vai contra uma hiperestrutura que é o Estado, né? E eu falei, eu vou entrar na UNB e vou fazer direito. E eu acabei me encontrando em vários aspectos do direito também nesse processo. Então, a gente tenta conectar tudo, né? Porque, lembra que eu falei daquela questão de você ter o pensamento, o discurso, a intenção e a ação? De forma coerente. De forma coerente. Então, isso também é a minha vida, né? E eu vejo pelo João, pela Olga, qual a contribuição enorme que eles trazem com essas outras experiências. Da Olga com a vertente do trabalho, depois dela também está fazendo ciência da felicidade agora. O João se formou cientista da felicidade, com esse aspecto mais aprofundado do que existe hoje de pesquisa de ciência da felicidade. E eu também estou cursando ciência da felicidade agora. Então, né, a gente está alinhando também essa parte de capacitação da equipe para que todos tenhamos a mesma, pelo menos uma base comum de trabalho em termos científicos, né? E hoje esse tema é um tema que ganhou holofotes com normativas aí do governo em relação à questão do trabalho, né? Super importante me lembrar disso, né? Aquela questão que você trouxe da epidemia de saúde mental, nós não deixamos as nossas questões quando entramos no ambiente de trabalho. Então, as pessoas são as mesmas pessoas dentro e fora do trabalho. E os seus problemas, as suas questões de saúde mental as acompanham. E essa é uma situação tão séria que o governo brasileiro já percebeu esse processo. Ano passado a gente teve um recorde de afastamentos por questões de saúde mental no INSS, Ministério da Previdência Social. E o DF é campeão. Recordista. O DF é o maior, assim, proporcionalmente, quando a gente observa o quantitativo populacional e o número de afastamento, o DF está em primeiro lugar do Brasil em risco de saúde mental. E o governo federal lança uma atualização da NR1, uma lei de bem-estar, da política de bem-estar, e uma atualização da NR01, que no Ministério do Trabalho, essa normativa é a fundante em relação a riscos ergonômicos, a riscos que dizem do ambiente físico do trabalho, do ambiente de exposição a elementos químicos. Então, que resguarda o trabalhador. E agora, a NR01 inclui questões psicossociais. As empresas vão ter que avaliar o risco psicossocial dos seus trabalhadores. Qual é o impacto disso? Primeiro, identificar que realmente existe essa questão da epidemia de saúde mental e que ela também está refletida dentro do ambiente de trabalho. Se a gente pensar, por exemplo, em gestão, práticas de gestão, já foi moda um chefe que era o chefe carrasco. Abusivo, opressor, né? Que ultrapassa os limites do trabalho, assedia. E durante muito tempo, você falar de assédio era uma questão secundária, mas como se conecta a epidemia de saúde mental do contexto da sociedade com o contexto laboral, passou a ser um ponto central, porque você muitas vezes tem afastamentos, mais de 50% das equipes afastadas.
Isso tudo tem um custo. A Organização Mundial de Saúde estimou em US$ 1 trilhão por ano o gasto oriundo das questões de saúde mental. Ou seja, é riqueza que está sendo desperdiçada, deixando de ser produzida. E para além da riqueza, são pessoas. São pessoas adoecidas, são pessoas que muitas vezes perdem um tempo precioso de suas vidas, né? Elas estão imersas naquele desafio e a situação do trabalho acaba agravando esse desafio. Né? E aí, como que o Instituto entra com possibilidades e soluções para empresas que hoje têm que se adequar, por exemplo, à NR01? Então, a gente faz a mensuração, a gente faz todas as modelagens de avaliação de risco psicossocial utilizando os questionários tradicionais e também a modelagem da ciência da felicidade. Eu acho que esse é o grande ponto de transformação, porque a gente está olhando para as pessoas serem mais felizes. Não é simplesmente cumprir a normativa, você vai cumprir a normativa também, mas o olhar no horizonte é muito mais significativo. A gente tem hoje as empresas que trabalham com ciência da felicidade dentro dos seus processos laborais, uma diminuição do burnout, diminuição do absenteísmo, uma explosão de criatividade e inovação. Então, a gente está pensando também nessa transformação dos negócios que traz mais riqueza, que traz mais renda, que transforma a vida dos trabalhadores e das trabalhadoras, o ambiente de trabalho, mas que tem também um impacto no sucesso dos negócios, né? E a gente está falando de que tipo de mudanças? Você falou aí dos chefes abusivos. Seria uma melhoria da comunicação não violenta, acesso à troca de conhecimentos, seria estímulo para o desenvolvimento? Quais são os principais elementos que hoje vocês trabalham como proposição? A gente tem um eixo, uma forma de trabalho que são 4 eixos. Então, primeiro a gente mensura, depois a gente educa, a gente realiza projetos, a própria comunidade, a gente orienta a realização dos projetos que vão transformar essa cultura. E aí a gente passa por um processo de relatório e avaliação que alimenta o ciclo. Então, é uma espiral positiva, né? A gente trabalha nessa espiral desses 4 eixos que se interrelacionam e que fazem com que haja uma transformação efetiva. Então, o primeiro passo é você conhecer. A gente faz a mensuração utilizando os questionários tradicionais de risco psicossocial e da ciência da felicidade. A gente junta isso tudo e traz um diagnóstico, já com um plano de ação. Então, quais ferramentas vão ser trabalhadas? Existem ferramentas que são do kit básico, vamos colocar assim, como você colocou aí, comunicação não violenta, práticas de gestão integrativa. Essas são ferramentas básicas. A gente já tem cursos montados para isso, tá? Então, tem uma plataforma que é acessada, cada colaborador acessa, tem cursos à disposição. Então, são trilhas de aprendizagem onde a gente trabalha cada uma dessas percepções e dessas necessidades. O indivíduo também pode interagir com uma inteligência artificial, um chatbot, mas ele é um chatbot de inteligência artificial limitada. O que significa isso? Ele só vai responder as perguntas que tenham relação com as questões de saúde mental, de risco psicossocial. E o gestor tem um painel onde ele consegue fazer a avaliação da equipe, porque uma parte da NR01 é você dizer onde pode estar aquele indivíduo que está enfrentando o risco psicossocial e qual é o tipo de risco que ele está mais exposto. A NR01 ela ainda não tem uma regulamentação que determine exatamente quais testes têm que ser feitos, mas a normativa, a excelência internacional já pré-estabelece esses testes convencionais de risco psicossocial. Então, a gente usa todos esses e usa também os testes de ciência da felicidade. O que a gente espera com esse movimento é o seguinte, que o indivíduo ele tenha o necessário para transformar a própria vida dele. E a vida no trabalho vai ser transformada também nesse processo. E você percebe que as pessoas estão buscando isso? As pessoas estão avidamente buscando isso. Existem pessoas que já acordaram para esse processo de adoecimento que você relatou. E essas são as pessoas que primeiro começam a buscar novas formas. O que a gente faz é uma facilitação e uma condução, porque como o conhecimento muitas vezes ele não está estruturado, não está organizado, a pessoa enfrenta uma barreira a mais para acessar
o que ela tem que fazer. E o que a gente faz é justamente organizar, transformar um dado de ciência da felicidade, uma pesquisa que saiu relacionada a outros contextos em uma linguagem acessível para que dê aquele insight no indivíduo e que ele possa interpretar quais situações da vida dele ele está enfrentando e que essas ferramentas podem auxiliar. E quando a gente muda aqui, a gente vai reverberando essa transformação. Totalmente. No ambiente de trabalho, na família, na vizinhança, na comunidade. Todo mundo. E é exponencial. O Instituto chama Felicidade para Todos, né? A gente pensa, vocês falam, nossa, mas vocês são meio megalomaníacos, né? De falar de felicidade para todos. Mas é assim, ó, sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Então a gente pensa o quê? Na felicidade para todos mesmo. Esse é o objetivo. A gente expandir o conhecimento das pessoas relacionado à felicidade e internalizar esse letramento básico de que a felicidade é uma habilidade emocional a ser aprendida e que existem técnicas e ferramentas que eu posso utilizar para reforçar esses caminhos neuronais que trazem felicidade. Falando bem pragmaticamente, assim, de coisas que você pode fazer no seu dia a dia. Primeiro, um input de emoções positivas. O que são emoções positivas? Eu vejo determinada notícia e eu sinto uma emoção positiva. Eu reforço a busca por notícias similares a essa. Eu construo uma rotina, por exemplo, que me traz uma alegria pontual. Eu tenho que, por exemplo, eu estou indo para o trabalho, vou escutar uma determinada música. Eu posso colocar nas notícias, eu posso colocar numa música. Hoje em dia, gente, todo mundo tem acesso a música como é que por demanda, né? Você escolhe qual a música que você vai ouvir. Você vai ouvir uma música que fala de negatividade ou você vai escutar uma música que te leva para cima, que te faz refletir? Ou uma música instrumental, muitas vezes, que você fala, olha, eu gosto de chorinho, isso me faz bem. Eu vou trabalhar justamente buscando esses caminhos. Eu vou reforçar os caminhos que me trazem a felicidade, que me trazem também a reflexão com a reconexão interior. Eu estou fazendo algo que realmente eu quero fazer? A geração atual que está entrando no mercado de trabalho agora, ela não aceita mais, você vai fazer isso porque você vai ganhar esse salário. Não é sobre salário, né? Não é sobre salário, é sobre propósito. Por quê? Eu acho que há uma conscientização também de que o seu bem mais precioso é o tempo. Quando falam, geração nem, é preocupante você rotular dessa forma. Mas também a gente tem que construir os caminhos para que essas pessoas se sintam o quê? Necessárias nessa comunidade. E pertencentes. Pertencentes a essa comunidade. Que elas tenham relações que sejam reais. O Facebook lançou uma inteligência artificial que é um amigo virtual. Porque com as pesquisas que o Facebook faz utilizando os dados, eles entenderam que o americano médio, ele não tem mais amigos. Ele só tem pessoas com quem ele tem contato pela rede social. E ele não tem experiências de troca real. Então, ele desenvolveu uma inteligência artificial, que já está em teste, que funciona como um amigo virtual. Gente, a gente não precisa de um amigo virtual. A gente precisa de relações verdadeiras. E tem muita gente aqui buscando a mesma coisa. Sim, então, com certeza. Se abrir para essas possibilidades. E se abrir para também, assim, não que a inovação por si só ela seja negativa, não é sobre isso. Mas tem uma frase, até de um pianista argentino, que ele fala o seguinte, será que os concertos, alguém pergunta para ele na pandemia, será que os concertos vão deixar de acontecer? Aí ele fala, veja bem, assistir concerto pela internet é como você segurar a foto da mulher amada. Você olha nos olhos dela, você vê aquele rosto maravilhoso, você tem aquelas emoções. Mas nada se compara ao momento em que você encontra e toca a mão dela. Então, nós somos organismos vivos, seres humanos que precisam de contato humano. Ana, eu poderia ficar aqui dias conversando com você, porque a prosa tá boa, o assunto é maravilhoso. Você tem muita informação, mas infelizmente nosso tempo está chegando ao fim. 1 hora, né? Falando em tempo, mas você vai voltar, a casa aqui está sempre aberta. E eu queria, assim, a gente sempre gosta de contar que o Verbo Impactar surgiu com essa ideia de dar voz a negócios de impacto, a projetos sociais, ambientais e exponenciar histórias de transformação
como a do Instituto Felicidade para Todos. E o verbo impactar surge dessa premissa da conjugação do verbo. Eu impacto, tu impactas, ela impacta, nós impactamos. Porque quando a gente faz impacto, é muito mais forte. Então, Instituto Felicidade para Todos. Não sei se é megalomaníaco, acho que não. Espero que essa felicidade alcance a todos. E eu espero que a gente também possa impactar muito juntas. Então, assim, nosso tempo acabando, mas eu queria que você falasse, desse um recado para as pessoas sobre essa busca da felicidade, que é possível, que é uma habilidade que pode ser treinada, para que as pessoas realmente se olhem, se reconheçam, né, e façam o seu trabalho, o seu exercício consigo mesmas todos os dias, para que essa felicidade seja para todos. Olha, escolha a sua felicidade. O André e o Henrique, eles têm uma frase que é a seguinte: aquilo que você foca é aquilo que acontece, porque você ganha potência. Imagina se você acreditar e focar na sua felicidade. Priorizar a sua felicidade. Isso tem um poder de transformar a sua vida inteira. Então, a gente do Instituto Felicidade para Todos, a gente acredita nisso. De verdade. Nessa possibilidade do indivíduo transformar a sua própria vida. Nós somos articuladores, facilitadores desse processo. Então, se a pessoa quer transformar a própria vida, se ela quer ser mais feliz, nada mais justo de ter alguém que pegue ela pela mão e construa esse processo junto com ela. E é isso que a gente busca fazer. Individualmente, nas empresas, escolas, comunidades e, por que não, no mundo inteiro, né? Nos negócios. A gente fala em transformar porque a gente acredita que todos os negócios são de impacto. Basta que você coloque o foco em impactar. Então, essa percepção eu acho que muda tudo. Priorize a sua felicidade, comece fazendo o diagnóstico de felicidade. É o primeiro passo. Você consegue rapidamente entender qual é o aspecto da sua vida que precisa ter mais tempo dedicado. Não é dinheiro. É, por exemplo, se você recebe o diagnóstico e vê que o seu índice de felicidade em cultura está muito baixo, você começa a procurar atividades culturais na cidade. E Brasília é uma cidade que tem muitas atividades gratuitas. Show no Parque da Cidade, show no CCBB, no gramado da Esplanada. Atividades na igreja são atividades culturais. Quando você pensa, por exemplo, na coletividade. Então, não é uma questão de recurso, é uma questão de tempo e atenção dedicados. E dar o primeiro passo. Sempre dar o primeiro passo. Nunca é tarde para buscar ser feliz. Posso contar uma anedotazinha? Claro. É uma atriz de 60 anos, ela estava contando que ela foi ao analista porque ela queria se separar e ela estava falando assim de se separar e tudo. E de repente o psicanalista para ela e fala o seguinte: mas a senhora reparou que você é uma senhora? E ela pensa, ele, olha, você tá de tênis, tá de meia, será que seu comportamento tá compatível com a sua idade? Ela, você tá falando isso porque eu quero me separar? Aí ele, também, você é uma senhora, você vai ficar, você tem noção que você tá envelhecendo sozinha? E ela responde educadamente que buscar a felicidade não tem idade. Basta você estar vivo, estar respirando, que você tem o direito de buscar a sua própria felicidade. Então eu termino dessa forma, incentivando, como é que fala, do mamando ao caducando, que busque a sua felicidade. Que a gente comece esse primeiro passo, porque cada um sabe a dor e a delícia de ser quem é. Essa frase não é minha, essa frase é de uma música muito conhecida. E isso se reflete muito em ser feliz ou infeliz. É uma escolha, uma postura diante da vida. Eu escolho ser feliz. E isso, para que isso aconteça, eu invisto em entender que a felicidade é uma habilidade e usar todas as ferramentas possíveis para a construção dessa felicidade de maneira ativa, de modo que meu pensamento, o meu discurso, a minha intenção e a minha ação se reflitam no meu propósito. Obrigada. Muito obrigada. Felicidade é impacto. Vamos juntas.